Poucos jogadores conseguem marcar seus nomes na história do futebol mundial. Mas quando falamos de Guilherme Ochoa, estamos diante de um caso realmente especial. O goleiro mexicano acaba de alcançar um feito que pouquíssimos atletas conseguiram atingir: a convocação para sua sexta Copa do Mundo. E o que tornou esse momento ainda mais marcante foi a mensagem emocionante divulgada pelo próprio jogador após a confirmação de sua presença no torneio. O texto rapidamente viralizou entre torcedores e trouxe à tona toda a trajetória de dedicação, superação e persistência que levou Ochoa até esse momento histórico. E acredite, a história por trás dessa convocação é ainda mais impressionante do que muita gente imagina. Quando um jogador disputa uma Copa do Mundo, já estamos falando de um privilégio reservado para poucos. Participar de 2 ou 3 edições já é algo raro. Agora imagine estar presente em 6 mundiais diferentes. Isso exige não apenas talento, mas também disciplina, preparação física, mentalidade vencedora e uma capacidade extraordinária de se manter competitivo ao longo de décadas. E foi justamente isso que Ochoa conseguiu fazer. Sua carreira atravessou gerações, mudanças no futebol, diferentes treinadores, novos talentos surgindo e transformações completas dentro da seleção mexicana. Mesmo assim, ele continuou encontrando espaço e mantendo relevância em alto nível. Ao divulgar sua mensagem após a convocação, Ochoa deixou claro o significado desse momento. O goleiro falou sobre uma vida inteira de esforço, sacrifícios, renúncias e dedicação ao esporte. Uma declaração que tocou profundamente os torcedores mexicanos e também fãs de futebol ao redor do mundo. Afinal, independentemente da torcida, é impossível não reconhecer a dimensão da carreira construída pelo arqueiro. O texto também serviu para lembrar que conquistas como essa não acontecem da noite para o dia. Existe uma trajetória inteira por trás de cada convocação. Existem treinos, lesões superadas, momentos difíceis, críticas e desafios que muitas vezes ficam longe dos holofotes. E talvez seja exatamente por isso que a mensagem tenha gerado tanta repercussão. Porque ela mostrou o lado humano de um atleta que costuma ser lembrado apenas pelas grandes defesas dentro de campo. E quando falamos em grandes defesas, é impossível esquecer os momentos históricos protagonizados por Ochoa em Copas anteriores. Ao longo dos anos, o goleiro se transformou em um dos símbolos da seleção mexicana nos mundiais. Diversas atuações memoráveis ajudaram a consolidar sua imagem como um dos jogadores mais importantes da história recente do México. Em várias ocasiões, ele foi decisivo para manter sua seleção competitiva diante de adversários extremamente fortes. E isso ajudou a construir uma conexão muito especial com a torcida mexicana. Para muitos torcedores, Ochoa representa mais do que um goleiro. Ele simboliza perseverança, orgulho nacional e comprometimento com a camisa da seleção. Por isso, a notícia de sua convocação foi recebida com tanta emoção. Afinal, estamos falando de um jogador que acompanhou diferentes gerações de atletas e que continua presente em um dos momentos mais importantes do futebol mundial. Mas existe outro aspecto que torna essa história ainda mais interessante. Ochoa não chega à sua sexta Copa apenas como uma figura simbólica. Sua experiência pode desempenhar um papel extremamente importante dentro do grupo mexicano. Em competições curtas e intensas, a liderança de atletas experientes costuma fazer enorme diferença. Jogadores que já viveram a pressão de grandes jogos ajudam a orientar companheiros mais jovens e contribuem para manter o equilíbrio emocional da equipe. E poucos atletas possuem tanta bagagem em Copas do Mundo quanto ele. A repercussão da convocação ultrapassou as fronteiras do México. Diversos torcedores, jornalistas e ex-jogadores destacaram a importância histórica desse feito. Afinal, o futebol é feito de números, estatísticas e títulos, mas também é construído por histórias inspiradoras. E a trajetória de Ochoa certamente se encaixa nessa categoria. Uma carreira marcada por longevidade, profissionalismo e amor pelo esporte. Agora, a expectativa gira em torno do que poderá acontecer nesta nova edição da Copa do Mundo. Independentemente do desempenho da seleção mexicana,
A simples presença de Ochoa já representa um capítulo especial na história da competição. Afinal, cada partida pode significar mais um registro em uma trajetória que já entrou para o imaginário dos torcedores. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Mesmo depois de tantos anos, tantas competições e tantas conquistas, Ochoa continua demonstrando a mesma paixão pelo futebol que o acompanhou desde o início da carreira. Sua mensagem emocionou milhões de pessoas porque mostrou que, por trás do atleta histórico, existe alguém que nunca deixou de acreditar nos próprios sonhos. E é exatamente isso que torna sua história tão inspiradora. Agora eu quero saber a sua opinião. Guilherme Ochoa é um dos maiores goleiros da história das Copas do Mundo? Você acredita que ele ainda pode ser decisivo para o México nesta edição do torneio? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias marcantes do futebol, curiosidades da Copa do Mundo, grandes personagens do esporte e notícias atualizadas, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos.